E aí, amigas e amigos da Projetual, como é que vocês estão? Curtindo o nosso podcast? Nós desejamos que ele esteja se transformando numa ferramenta de conhecimento. A nossa ideia é fazer esse bate-papo descontraído, gostoso, perguntando tudo o que pode, o que você achava que não podia. Nós queremos fazer um bate-papo transparente e gostoso para aprender cada vez mais. E hoje, nesse terceiro episódio, eu estou recebendo outra vez aquela dupla espetacular que é pura conhecimento e vai trazer novidades fantásticas. Fala, Jefferson, como é que você tá? Fala, Johnny. Beleza. Prazer em receber vocês aqui novamente. Eu queria começar esse nosso bate-papo hoje falando um pouco sobre a diversidade do nosso mix de ACM. É possível afirmar hoje que nós temos produtos para todas as aplicações que existem no mercado? Com certeza. Eu acho que essa é uma afirmação 100% real. Eu acho que o segredo hoje é a gente conseguir preparar a nossa equipe. Então, todos vocês que estão nos vendo, é o seguinte: você tem que usar essa ferramenta, que é esse leque de opções que nós temos hoje, para você sair daquela cotação de 4mm PVDF e cor branco. Puta, por que não um branco com textura? Por que não um branco autolimpante? Por que não um branco se a pessoa tem um acesso ao produto com um acabamento diferente? Então, você tem que usar isso para que você saia dessa concorrência maluca que nós estamos vivendo e aplique o produto certo para a obra certa. Então, hoje sim, nós temos um tipo de acabamento para cada tipo de projeto. Portas, não se vende uma chapa preta com PVDF comum para porta. É um crime. Não foi para isso que ela foi desenvolvida, né? Não foi para isso. E tem um ponto, né? O cliente de porta, ele olha a chapa a 5 centímetros de distância e deveria olhar ela a 5 metros. Então, você tem que usar um material com textura, que você não vê defeito. Você tem que usar uma Lucense, que é um outro nível de acabamento. Então, nós temos um produto, um tipo de acabamento, né, específico para cada tipo de aplicação. E é aquela história, né? O cliente não é obrigado a conhecer a melhor aplicação. Se eu sou vendedor, eu tenho que fazer uma boa anamnese, eu tenho que perguntar muito antes de oferecer a melhor solução, a melhor alternativa. Eu acho que o ponto é, se você vende o que o teu cliente quer, ele compra o que ele quer. Ou seja, do outro, tanto faz. Sim. Agora, se você faz o papel de consultor realmente comercial e mostra ali um leque de opções para esse cliente, por exemplo, se a fachada tem um avanço, uma platibanda, você tem que sugerir alterações no projeto do tipo pingadeiras, chapa de sacrifício, uma série de questões técnicas para que a fachada desse cara esteja limpa num futuro e ele fala, porra, aquela fachada ficou legal, que aquele vendedor me orientou a fazer certas coisas. Isso vai trazer credibilidade para a pessoa da área comercial, no sentido de um projeto novo, o cliente vai chamar ele para pedir opinião. Sabe? Isso muda tudo. Isso sai do cara que traz confiança. Vou te mandar a proposta amanhã. Tá, começou tudo errado. Cara, você me lembrou de uma história tão engraçada. Eu estava num treinamento de uma famosa marca aí de caminhões, né? E aí surgiu um papo lá, o cliente está reclamando porque o caminhão não sobe, né? Esse caminhão o diretor, esse caminhão é para carregar o quê? O cara falou, carregar pedra, não vai subir mesmo. Vai lá e, entendeu? Você já errou. Errou na venda. Você escreveu o caminhão errado para o cara que vai transportar um negócio que não vai permitir que o caminhão suba. Então, quer dizer, se eu não interfiro na escolha do cliente, eu vou ter um inimigo. E acho que o pior, o maior ponto, eu acho que a chave da história é assim. Eu recebo diversas propostas, por exemplo, do concorrente hoje, cotando um produto lixo. Ele faz uma proposta lá, escreve lá um super poliéster, 10 anos de garantia. Pá.
E aí o vendedor pega aquilo e fala assim, ó, o cliente quer isso, vamos orçar para ele? Então, o cliente final sabe o que ele está comprando? Esse é o ponto, você tem que pensar com a cabeça de quem está recebendo a fachada e não do idiota que está pedindo alguma coisa por ser barato. Sim. Entende? Sim. Isso é ridículo, mas eu acho que essa percepção de com quem falar, né? Pula o teu cliente, vai no cara que está comprando. Entende? Explica para ele, porque as pessoas têm que entender essa história assim, ó. Garantia não é sinônimo de produto ou performance. Primeiro ponto, garantia é algo real, porque o ACM não pode delaminar e não pode descascar a pintura, ok? Normalmente isso não acontece. Beleza. Se acontece num processo muito antes, né? Sim, acontece meio que imediato. Se a pintura for descascar, ela vai descascar com 1 ano. Se a chapa for delaminar, ela vai delaminar com 6 meses. O ponto-chave é, quando você oferece algo... vamos imaginar, tem uma coisa muito interessante que a comunicação visual, ela usa um termo que dá para pensar isso na arquitetura. A comunicação visual, ela pensa assim, mas a minha fachada eu renovo a cada 5 anos. Esse é um exemplo clássico da comunicação visual. E aí as empresas compram qualquer lixo chinês, porque vai trocar daqui 5 anos. Nós temos um nosso parceiro, que é a Shell, que sempre foi muito preocupada com a imagem, muito mais do que qualquer outra bandeira da área de petróleo. Porque o ponto é, se você tem um produto sendo oferecido com 10 anos de garantia, que não quer dizer nada, isso, simplesmente nada. O ponto é, como que a fachada do teu cliente vai chegar com 10 anos? Sim. Existe uma intenção de troca? Essa é a primeira chave. Por exemplo, eu sempre digo para a pessoa da equipe comercial o seguinte, você tem que perguntar para o teu cliente daqui quantos anos você quer arrancar tudo e fazer de novo. O que você espera da performance, do desempenho desse produto? Daqui quantos anos você quer arrancar a sua fachada inteirinha e fazer outra? Não, mas eu não quero arrancar. Se você pegar algo que hoje o cara está falando que um super poliéster dá 10 anos de garantia, o ponto é qual cor e como que isso vai chegar com 10 anos. Por exemplo, eu troco minha fachada a cada 5 anos. Beleza, com 3 anos sua fachada está desbotada e velha, encardida. Ok? É isso? Mais 2 passando vergonha. Mais 2 passando vergonha, eu tenho uma nova que vai me fuder de novo com 3 anos. Então, o ponto é, tudo isso que se fala de garantia é irreal, sabe? Não existe. Então, eu acho que hoje o nosso discurso é qual produto que a gente tem para qual performance. A palavra-chave é performance. Por quê? Performance nós estamos dizendo assim, essa fachada com daqui 30 anos, ela vai ter uma perda de brilho de X, vai ter uma perda de cor de X, vai chegar lá na frente desse jeito. Então, o que o teu cliente quer? Esse é o ponto-chave. De saber oferecer o produto correto. Porque eu tenho visto cotações para uma determinada aplicação que o cara simplesmente, um concorrente X, coloca poliéster em tudo, ou que chama de super. Porque o que separa um super de um poliéster? Nada. É a qualidade dos pigmentos ali. Se eu pegar o meu poliéster e chamar de super, é só um nome que eu estou dando. Sim. Eu posso escrever uma garantia. Mega. Eu posso pegar um pedaço de um grafite e grafitar uma parede escrito 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a realidade? E o ponto-chave é qualquer empresa fabricante de ACM, que esse é um discurso que a equipe deveria ter sempre na ponta da língua. Qualquer fabricante de ACM, ele é um pintor e um laminador. Nada mais do que isso. Sim. Então, toda vez que eu garanto tudo, ou eu falo que garante tudo, as empresas dizem que garante, não garante nada, nem o chinês garante nada, quem garante é quem está vendendo. Qual a postura de quem está vendendo? Entende? Esse é o ponto. Como que esse cara que está vendendo esse projeto, qual foi a postura dessa empresa no passado?
com determinado tipo de problema. Sim. Isso tem a ver que tipo de comportamento qual ela foi teve o comportamento quando dela diante de um problema. no BO. Então, quem garante a performance da pintura é o fabricante de tinta. Então, isso a gente tem claro. Quem é o nosso fabricante de tinta, que produto nós estamos aplicando, e um projeto de um pouco mais de expressão, a gente pode ter um certificado de garantia que vem dos Estados Unidos dizendo, olha, essa chapa foi aplicado esse produto e vai ter essa performance. Sim. Então, é importante não só para assim, oi, tudo bem, minha tinta é Sherwin Williams. O outro, a minha também é. É só palavra, é só boca para fora. Entende? Então, eu acho que o principal ponto hoje, nessa diversidade de produtos que nós temos, é saber explicar para o teu cliente o que é a característica de cada um, que isso o cara precisa estudar para entender o que é isso. E saber ter essa habilidade de falar com o cliente e colocar para ele aquilo que ele quer escutar sobre a fachada que ele está comprando. Esse é o ponto. Sim. Saber colocar que falar em garantia não é sinônimo de qualidade, não é sinônimo de longevidade da fachada, não quer dizer absolutamente nada um papel de pão escrito garantia de X anos. Sim. E sim, ter um certificado de garantia do fabricante da tinta dizendo, olha, essa chapa recebeu esse produto. Entende? E aqui nós temos isso. Sabe? As pessoas têm que explorar isso. Porque ninguém tem isso no mundo. Você não pega uma chapa da Locobond dizendo qual tinta foi usada. Você não pega uma chapa chinesa dizendo qual tinta foi usada. E você não pega uma chapa X dizendo qual merda que ele fez. Sim. Entende? Sim. Agora, a gente tem algo que ninguém tem. Um trabalho que ninguém faz. E não conta. E não é explorado. Precisamos tem que ser explorado. Falar. Esse é o ponto. E por falar em características e diferenciais e tudo mais, a Lucense foi um lançamento que chacoalhou a Fesco. Né? Ninguém esperava e de repente a gente chega lá com algo realmente diferente. Vamos dizer que talvez a Lucense tenha sido uma das maiores inovações aí dos últimos 10 anos. Sim, né? A Lucense é algo impactante no mercado. Quais são, para quem ainda não se deu conta, os diferenciais de Alucense? Legal. O Alucense, ele vem preencher algumas lacunas que o ACM pintado, que a gente chama o ACM em si, talvez não conseguiriam preencher, não estavam conseguindo preencher com uma performance. Né? O primeiro exemplo é a questão do mercado de portas. O Alucense, ele é um produto perfeitamente, assim como o Weather Excel, né? Ele é perfeitamente utilizável para a área de portas. O ACM comum, para a questão de espessura de pintura, por a questão também dos dots, que foi o processo de fabricação do ACM pintado, ele é diferente do Alucense. São processos distintos. E a camada de proteção, né, que se tem no Alucense, por ser uma camada muito mais espessa, permite que o material tenha menos imperfeições, né? Então, isso faz com que o ACM pintado, por exemplo, como ele foi feito para fachada, né? Então você tem um campo de visão é diferente. Né? Então, inclusive isso é normatizado, né? É uma NBR específica que fala sobre isso, que o ponto de visão para análise de defeito de fachada é 3 metros, de 3 a 5 metros, né? Outdoor externo 5 metros, interno 3 metros. Isso é uma percepção que no ACM pintado, se você não viu o defeito nessa distância, ele não é considerado defeito. Então, e quem recebe, por exemplo, uma porta ou está em áreas mais térreas, próximo com o campo de visão, acaba não tendo essa visão de 3 a 5 metros. A pessoa vê muito mais próximo. E isso faz com que, então, o material, esses pequenos... porque o processo de pintura do ACM e de laminação, o ACM passa por muitos rolos, né? Então, e geralmente pode ser que dê um pontinho aqui, outro acolá, que numa fachada isso você não vai perceber. Então, as aplicações do material, o Alucense ele permite, isso é um primeiro ponto. A espessura, a fidelidade ao material em si que ele está sendo representado. No caso, a madeira ou o próprio concreto que a gente tem, o granito, a gente tem opções no Alucense.
né? Que a gente já lançou, acho que se eu não me engano, 10, 12 opções de cores aí, né? De texturas. E temos outras opções. Nós tínhamos uns cubos, né? no stand, e cada cubo tinha 2 faces com material. Então a gente tem outras opções que vão além do madeira, inclusive, né? A gente lançou bastante tons de madeira, mas tem outras opções e texturas, né? Então acho que são os 2 pontos principais que envolvem o produto, né? A qualidade, a fidelidade em si daquilo que ele quer representar, o alto relevo em textura, a possibilidade de você ter a área de contato do material, né? A textura é um outro fator importante. Esconder, né, a resistência, então, pela espessura do filme, esconder possibilidades, né, de arranhões, riscos, ele permite isso, essa resistência maior, né, e isso faz com que o material, então, seja usado para outras finalidades, como ambientes internos, né, painéis, portas. Então, acho que são os pontos principais do AluSense. Ah, que legal. Como é que você sentiu essa receptividade lá na festa? Foi sensacional, né? Foi sensacional. Eu acho que eu fiz uma pergunta para um cliente, né? Cliente até de porta específico, que realmente ela deu, o cara parou assim e falou, então, né? E a pergunta para ele que eu fiz a ele foi o seguinte, falei, olha, deixa eu fazer uma pergunta, para você tá tudo bem, o PVDF normal me atende, tá, legal. Você já foi num cliente seu que está usando a sua porta há 1 ano? Você foi lá ver como é que tá a tua porta? Alguma porta que você vendeu, você foi lá ver a sua porta sendo utilizada depois de 1 ano? Não fui. Então vai. Vai lá dar uma olhadinha como é que tá teu produto. Sabe por quê? Esse cara que pegou essa tua porta depois de 1 ano, que no marco, no D0, ele era seu fã. Né? Ele adorou, cara, que a minha porta do cara, coisa linda, minha casa ficou maravilhosa. E o ponto é que às vezes, depois de 1 ano, 1 ano e meio, esse cara é seu promotor do desastre. Entende? Ele é o promotor do desastre. Por quê? Quando um amigo for na casa dele e fala assim, cara, que porta legal. Cara, nem mexe com essa porta aqui. Puta, tá arriscada inteira. Minha funcionária passou um pano e amassou aqui embaixo. Marca cara, de respingo de água. Aqui, larga a mão disso, sabia? Então, a água respinga, né? Pode marcar. Né? A tentativa da limpeza é um problema. Então, o ponto é, tudo que nós estamos lançando, que nós estamos fazendo, é pensando naquilo que o nosso cliente não pensa. Porque esse é o nosso trabalho. Entende? Essa é a nossa missão. Não adianta eu delegar isso para o meu cliente para ele se preocupar com a porta dele daqui a 1 ano. Não, eu tenho que me preocupar com aquele cara que opta pela nossa empresa como fornecedor, de como vai estar o produto dele daqui a 1 ano, 2 anos. E não ele, porque ele não tem essa preocupação. Talvez ele não enxerga, como esse cliente que eu fiz essa pergunta não enxergava. Né? Esse é um ponto. Então, esse conjunto de coisas que nós estamos lançando, vamos pegar um prédio. Quando a construtora compra, por exemplo, uma chapa para um determinado projeto, é claro que ela está tentando economizar, ela está tentando contratar um bom instalador, mas o ponto é como que vai estar a fachada desse prédio daqui a alguns anos. E tem muito prédio hoje que ele fala contra o produto pelo erro da compra, pelo erro de instalação. Então, acho que a nossa missão hoje, com essa variedade de produtos, com oferecer o produto correto para a obra correta, treinar e preparar o nosso parceiro, eu acho que nós vamos chegar daqui a algum tempo ao ponto de trabalhar o projeto, trabalhar a construtora e falar assim, olha, esses daqui são meus instaladores homologados. Se você quer instalar com outro, vai com Deus e faz o que você quiser. Tá? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Por quê? Porque... E aí ficar naqueles 10, né? Você falou, não enche 2 mãos... Não chega nesse ponto. Tá. Acho que não. Mas o ponto em determinada região, tem um instalador parceiro, treinado, homologado. Então, Sim. você pode sim indicar 10 ou 15 parceiros nossos. Sim. Porque em cada região sempre tem 2 ou 3. Mas o ponto é,
os 2 ou 3 estão em sintonia com aquilo que a gente quer para o nosso produto instalado? Entende? Eu acho que esse é o conceito. E acho que a gente só vai conseguir chegar ao ponto de especificar o produto correto para cada obra e oferecer, por exemplo, esses acabamentos, porque, por exemplo, o CoatGuard ele é um acessório. Então, eu posso aplicar ele em cima de qualquer pintura. Então, o CoatGuard ele pode ser aplicado em qualquer projeto, pode ser oferecido para qualquer obra. Cara, você não quer que vamos aplicar o CoatGuard na tua obra? É igual você compra um carro zero, cara, vamos cristalizar a tua pintura, porque você vai ter uma proteção melhor, teu carro vai ter uma vida útil melhor. Aliás, com o PPF. Você adivinhou minha próxima pergunta. Eu queria que você falasse sobre CoatGuard. Eu queria que vocês explorassem isso para aumentar o nosso. Eu acho que uma maneira de explicar o CoatGuard é como usando o exemplo do carro, é você pegar um carro de alto padrão. Sim. E normalmente hoje quase todos os donos de um carro de alto padrão ou um carro de luxo, primeira coisa que o cara faz, PPF no carro. Então, PPF é o quê? É um filme que você protege a pintura, protege contra risco, protege contra impacto, protege de uma certa maneira o carro que você, depois de um tempo, você pode retirar o PPF e teu carro está perfeito. Contra inveja já tem? Contra maldade? Não. Não. Contra isso, não tem nem contra isso. Mas o CoatGuard ele é um verniz que a gente pode aplicar em cima de qualquer pintura que vai deixar a chapa autolimpante por um bom tempo. Porque o autolimpante é uma palavra meio ruim de utilizar. Efeito hidrofóbico seria o termo correto, mas como tudo que é pintado e está tomando sol, chuva, essa pintura está sendo queimada, né, pelo sol. Sim. Do mesmo jeito, se a gente passar protetor e você tá lá um sol de 40 graus e tua pele está sendo queimada. Então, a pintura está sendo queimada com o tempo. Essas pinturas têm performance esperada para 20, 30 anos, ok? Só que esse efeito hidrofóbico, depois de um tempo que essa pintura sofre uma queima, o efeito hidrofóbico tende a diminuindo, ele tem uma perda de performance. Mas com o tempo, a fachada, sim, ela fica mais limpa com o CoatGuard do que sem o CoatGuard. Mas isso também respeitando rufo, pingadeira... Tem uma série de acessórios, né? Detalhes de instalação, que a gente aqui no CT vai bater muito forte em cima disso, porque 90% dos instaladores não fazem isso, então a gente tem... trabalhado muito forte. Inclinações, né? Inclinações corretas, né? Inclinação correta, chapa de sacrifício, pingadeira, rufo. Isso é importante. E o CoatGuard, isso o Jefferson falou várias vezes, a questão do efeito por um tempo indeterminado, porque tem uma série de variáveis, né? O nosso país é um país continental. Então, as aplicações, dependendo do estado, dependendo da localização, tem uma série de fatores que tem associado à questão do efeito hidrofóbico. Dependendo das condições, ele vai durar um tempo maior e assim por diante. Então, tem essas variáveis. Por isso que é difícil você bater numa tecla, até porque as condições climáticas do sul são diferentes do Nordeste. Sim. Então, é por aí. Mas isso só um comentário, isso não quer dizer que o CoatGuard ele vai soltar, que ele vai sumir. Não, ele é uma barreira química, né? É uma camada de tinta. Ele é uma barreira química contra uma série de coisas. Para todos os tipos de ACM. Para todas as linhas, sim. Ele protege. Todo o nosso mix pode usar CoatGuard e protege. Tem um valor por metro quadrado, certo, que você pode adicionar nessa pintura. O cliente especifica no pedido, é isso? Eu vendo para o cliente. Por um outro lado, também não é em pequenas quantidades que você pode fazer isso, porque é uma pintura, é mais uma passada na linha de pintura, é mais uma camada, então são para projetos de um determinado, pelo menos acima de 1.000 metros quadrados, que você pode oferecer o CoatGuard como um acessório. Sim. E está tendo uma boa aceitação. Sim, já fechamos algumas O cliente que compreende a importância, ele... Exato. Eu acho que o não oferecer é o maior problema. Simples, não, porque você pode, principalmente em obra costal, material costal, todo costal a gente deveria oferecer com CoatGuard. Sempre. Porque você, além de ter uma barreira maior química,
você cobre muitos probleminhas de instalação Sim. com mais uma proteção a mais. Ah, que legal. Tem uma camada a mais, né? Sim. Ou seja, vai mais da habilidade de justificar e oferecer com convicção de estar criando algo, é valor puro, puro, né? Exato. É algo que vai repercutir no investimento. E sem contar a historinha, né? Que às vezes a gente tem muita historinha de concorrente. Pega a canetinha, né? Passa a canetinha, aquilo lá é lindo no começo, né? Para vender é legal, né? É um marketing legal para vender. Mas não quer dizer nada. Exato. Se você pegar uma chapa que a canetinha saiu, ficou linda, e você colocar no sol 3 dias, passa a canetinha não sai mais. Sim. Pode fazer o teste. Bastou deixar 3 dias, passa caneta. Não quer dizer nada a história da canetinha, isso é só um marketing imbecil. É tipo para enganar trouxa. Enganar trouxa. Engana trouxa. Aliás, o X é sempre para enganar trouxa. Agora, assim, já que a gente está falando nessas evoluções pontuais, uma curiosidade assim importante. Como é que está evoluindo o retardante a chamas, né? Que é um produto que eu lembro que fez um barulho fantástico, né? Ele é um outro patamar de qualidade. Eu queria saber como é que é a evolução dele. Como é que ele está caminhando no mercado, de um modo geral? Eu acho que depende muito da região, né? Pela norma, pela IT10 do bombeiro, todo prédio deveria usar material com núcleo anti-chama. Só que o próprio corpo de bombeiro no nosso país, ele tem interpretações distintas de estados. É um órgão estadual, né? É um órgão estadual, então, por exemplo, se você pegar lugares como Goiânia, ali, Brasília, dificilmente se usa um núcleo retardante a chama. Por quê? Custo, falta de especificação, falta de exigência. E alguns estados você procura essa normativa do bombeiro e ele não tem, você não encontra nada, porque normalmente vários estados seguem a IT10 do estado de São Paulo, tá? Que é onde fala lá que toda fachada tem que ter núcleo retardante a chama. E também por um outro lado, o nosso produto standard é um produto extremamente ecológico, porque nós estamos falando de um material que você tem um núcleo reciclado, com alumínio reciclado, com uma pintura de alta performance. Então nós estamos pegando uma chapa que tirou lá algumas milhares de sacolinhas de supermercado do lixo e trouxe para um produto reciclado. Então eu acho que esse mix entre retardante a chama e produto ecologicamente correto. Ele tende a atender o mercado de uma maneira mais pulverizada. Então, aquelas fachadas mais térreas, fachadas mais baixas, não se justifica utilizar um retardante a chama. Porque, na real, o ponto é, se você colocar fogo aqui nessa chapa agora, e isso aqui for um núcleo de polietileno reciclado, ele não vai... se você tira o fogo, ele não sai queimando, não segue queimando. Entendi. Por quê? Porque o núcleo está enclausurado. Você tem 2 chapas aqui, não tem oxigênio no meio. Sim. Se você tiver um incêndio onde nada naquele local foi pensado em performance para fogo. Então você tem muito carpete, muito móveis, sofás, caramba. Tudo aquilo está pegando fogo, esse fogo está alimentando a fachada e quando você derrete o alumínio, o polietileno segue queimando e produz a fumaça tóxica. Então, saber assim, aqui pode, aqui não pode, esse é o ponto do núcleo de chama. Mas ao longo dos anos ele vem crescendo como nunca. No início da fábrica, até o início da fábrica, nós havíamos vendido 2 projetos só no Brasil com núcleo retardante a chama. Somente 2 projetos grandes. Do início da fábrica para cá, pelo menos 40% da produção é núcleo de chama. Sim. Quer dizer, cresceu, explodiu. Então isso mostra um amadurecimento do mercado, uma exigência... Informação do cliente. Exato. Uma exigência dos órgãos um pouquinho melhor, né? Uma exigência maior, um nível de conhecimento do própria construtora de se preocupar com produtos com performance. É claro que todo desastre
que acontece pelo mundo e alguém culpa um determinado produto, isso gera uma reação de preocupação. E às vezes ela é necessária para uma mudança de mercado, né? Infelizmente é assim. Mas o mercado está mais maduro, está se utilizando mais núcleo de chama, mas o núcleo de polietileno como opção verde, como um painel reciclado, segue também como uma baita opção de um produto ecologicamente correto. Porque tem muito se diz sobre ecologicamente correto. E a OCM hoje, pelo menos o nosso produto, é um produto extremamente ecologicamente correto. Sim. Porque você tira polietileno reciclado do lixo, você tira alumínio de latinha e você faz um painel com uma performance, com estabilidade, com, sabe? É o que pode ser de melhor. E que pode ser reciclado. Mais verde mais planta. Mais planta. Verdade. É isso aí. E tem umas diferenças que eu acho que é até importante a gente citar aqui em relação ao material FR, em relação ao material com núcleo comum, né? O material núcleo FR, ele no 4300, por exemplo, que eu acho que é legal a gente abordar essa questão. Para os nossos colegas que não sabem o que é FR, Fire retardant. Retardante a chama. Retardante a chamas. Exato. Tá. Para os nossos colegas que ainda não sabiam. Então, assim, o material, por exemplo, com lâmina 030, a gente tem aí uma outra questão de norma. Pela norma, toda edificação tem que ter material 050. Tá? No revestimento de prédio, material 050. Mas aqui no Brasil, a gente tem essa questão de compras, de querer reduzir a tempo todo, querer reduzir custos. E aí acaba-se optando por um material 030 porque tem menos alumínio, teoricamente é um material um pouco mais barato. Que essa conta, para mim, na minha visão técnica, não fecha. Porque quanto mais barato? 5%, 10% mais barato com lâmina 050? Isso no produto. Quando você soma o ACM no contexto geral, que é instalação, acessório, subestrutura e a mão de obra, esses 10% que é na chapa vira 1%, 2%. Quer dizer, não se justifica utilizar material lâmina 030 é insignificante demais. em prédio. Porque você está só olhando ali, mas quanto custa 0,50? No metro quadrado custa X, mas é no metro quadrado comparado à chapa. E aí tem um detalhe, o material FR com lâmina 030, o material FR é um material mais pesado, 30% mais pesado do que o núcleo comum, por conta do hidróxido, dos aditivos. E aí esse peso maior, se você for fazer uma instalação, por exemplo, um sistema de bandeja, que é muito utilizado em prédios, né, o sistema mais utilizado, tanto vedada como ventilada, você tem ali, o Jefferson até tinha comentado a questão da lâmina do alumínio, porque você faz uma usinagem e você vira, né? Então, na hora que você vira para poder prender a bandeja, você tem só aquela pontinha ali segurando o painel, e um painel mais pesado. Na lâmina 030, qual é a tendência desse painel? É uma tendência do painel deformar, porque ele é mais pesado. Né? Sem contar que as questões técnicas que a gente também não vai aprofundar muito aqui, que tem a ver com um núcleo mais rígido, então você tem que ter um cuidado um pouco maior na hora de usinagem, porque se você usinar muito, ele é um núcleo mais rígido, pode vir a trincar. Então você tem umas questões que são importantes a abordar como argumento de venda, para você não vender lâmina 030, você vender lâmina 050, né? Porque você tem uma melhor performance, inclusive para a questão de instalação. Entendi. Uma pergunta que eu deixei guardada aqui para o final de curiosidade, né? Eu tenho acompanhado algumas visitas, né? Pessoas que vêm do Brasil inteiro para conhecer a nossa fábrica, são parceiros de negócios, muitos já compraram a vida inteira e não tinham oportunidade de conhecer a fábrica. E o pessoal fica abobalhado, né? A verdade é essa, que quem chega aqui, quando passa para dentro e começa a conhecer e começa a observar, fica de queixo caído, porque de fato, tanto a fábrica, né, de ACM, as duas linhas, como você tomar contato ali com a linha de pintura e conhecer tudo que se criou, além disso, em infraestrutura, agora um CT, cara, é maravilhoso, né? Eu gostaria de saber, objetivamente, a repercussão disso tudo no produto. Não é novidade para ninguém que Projetual é referência máxima de qualidade
nesse produto. Você pode até perder uma venda por causa de preço, porque o sujeito fica ali negociando burramente, não vai na relação custo-benefício, vai só no preço. Mas referencial de qualidade somos nós. Isso é evidente. O que eu gostaria de saber? Qual é o diferencial do processo de laminação da nossa indústria em relação aos demais produtos fabricados pelos concorrentes ou fabricados na China? O que a gente tem feito que referenda tanto essa qualidade? Vamos lá. Basicamente, Pedrão, só existe duas maneiras de se colar alumínio no núcleo. Tá? Existem dois processos. Então, isso aqui, nós estamos falando de uma chapa de alumínio colada no núcleo. Beleza? Okay. Então, durante toda a história de criação do produto, existia um filme plástico que é usado entre o núcleo e o alumínio. Então, é um filme que ele, basicamente, esse filme ele é fabricado da matéria-prima que a gente usa na linha 1. Então, resumindo assim, você pode laminar ACM com filme de cola ou com coextrusão de cola. A linha 1 nossa trabalha com coextrusão de cola. Só tem algumas empresas no mundo que utilizam isso. Não tem ninguém no Brasil. Não adianta nenhum X dizer que é parecido, que o meu também é, dizer que é igual. Você laminou com filme de cola, você vai ter uma performance de resistência de delaminação, que é a resistência desse alumínio soltar desse núcleo. Sim. Quando a gente fala de material produzido aqui, material fabricado na linha 1, nós estamos falando de uma performance inigualável e as pessoas pouco exploram isso. Para você ter uma noção, é mais ou menos assim. Se você pegar um material chinês e fizer um teste de delaminação, a resistência de um chinês mediano em torno de 6 kg força polegada quadrada. Sim. De um chinês bom, 8 kg força polegada quadrada. Sobe para 8. De um material nacional, talvez em torno de 10. Material fabricado na linha 1 é de 18 para cima. Uau, é o dobro. É o dobro. O ponto é, o que isso traz para o nosso cliente? Então, se você for cortar, perfurar, fazer qualquer usinagem no produto, nossa chapa não delamina. Não. E interessante, né? Porque isso é matemática pura, é um teste. Tá e tem um ponto mais interessante, é o seguinte, quando o núcleo é anti-chama, a resistência de delaminação cai. Por quê? Porque esse filme plástico, ele é composto do seguinte, ele é composto de polietileno virgem, e ele tem um ácido que é o anidrido maleico, que é o que gruda na oxidação do alumínio. Porque não é plástico que gruda no alumínio, é um ácido. Então, o que faz a ponte, a ligação entre essa colagem é o ácido que gruda na oxidação do alumínio e o plástico que gruda no plástico. Okay. Beleza? Okay. Quando você tem o núcleo anti-chama, nesse núcleo você tem minério, o hidróxido de alumínio. Sim. Então, quanto mais minério, menor o plástico tem uma aderência baixa no minério, não gruda em minério. Então o plástico gruda no plástico, ele gruda no plástico que existe na composição do anti-chama. Então a gente tem uma tecnologia na linha 1 que não dá para ficar citando o que é, mas o material anti-chama na nossa linha 1, a resistência de delaminação ela sobe ao invés de baixar. E todos os outros baixam. Sim. Nós já testamos aqui, sem falar em produto de segunda linha, mas nós já testamos Alucobond, Reynolbond, Alpolic, e o nosso produto foi superior a todos esses em termos de resistência de laminação. Sim. Então, a gente pode afirmar que nós temos a melhor laminação que existe e tem que ser utilizado isso como um argumento de venda. Tem que ser utilizado, porque pode pegar qualquer material de concorrente, traz teu cliente aqui. Quando for trazer o cliente na fábrica, traga a amostra. Traga a amostra de qualquer concorrente, qualquer produto que tenha. Traz e vem testar. Porque isso na prática você vai ver, ok, o que você comprou e o que você recebeu é isso. Porque essa colagem, com o tempo, tomando sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva, daqui 15 anos, essa cola ela envelhece. Né? Ela esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Ela tem uma perda de performance. Então, o que está 25... lá na frente, daqui 30 anos, vai estar tipo
12 e o que está 12 vai estar 5, 6. Ponto. Então, a gente realmente tem uma preocupação com performance muito grande. Ou seja, lá na frente estará 12 estará muito bom, né? Perfeito. Perfeito. Como um novo como um novo de qualquer concorrente. De qualquer concorrente. Né? Então a gente está falando, digamos assim, se tiver uma excelente performance 10 e o nosso vai para 18. E com essa tendência de perfuração, essa tendência de você perfurar, recortar, fazer vários desenhos na chapa, um material, nosso produto, ele tem a gente tem uma tranquilidade de especificar para o nosso cliente, ok, você pode fazer isso sem medo, entende? Porque não adianta você perfurar um produto X e depois começa a ter problemas de delaminação. E vai ter. Sim. Sim. É o desafio da delaminação. Traga todas as amostras. Traga o que quiser. Joga aqui na nossa mão vamos que nós vamos mostrar isso. para vocês quem é o quê. Se for mais baixo, a chapa de presente para o cliente. Opa, legal, de graça. legal. Fachada de graça. Legal. Se o nosso for mais baixo, fachada de graça. Opa, tá lançado o desafio, agora a coisa é séria. Pessoal, vocês viram que legal? Vocês viram quanta oportunidade de argumentar, de levar diferenciais de percepção simples, de fazer até mesmo um desafio da qualidade? É por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui e compartilhando com você informações de real valor. Aqui você vai receber muito mais informação. Aguarde os próximos episódios porque a gente vai se divertir muito. A ideia é fazer esse bate-papo que você consegue assistir em uma sentada e leva informação para o teu dia a dia, né? Assiste um bate-papo que vai ser útil para você no cotidiano. Então, agradeço mais uma vez. Johnny, obrigado. Você está nos ajudando muito. Nós vamos ter um episódio específico sobre o básico do ACM para quem tiver dúvida, tá? Perfeito. Tá combinado. Combinado. E agradeço demais ao Jefferson. Sempre conversar com o Jefferson é uma aula. Obrigado, Jefferson. Tá muito legal. Obrigado, Johnny. Até mais. Sucesso, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.